Oiê, tudo bem? Bora para mais um vídeo aqui do canal? Gente, estamos com um pequeno barulho aqui ao fundo, mas eu vou gravar da mesma forma, tá? Então hoje vamos falar sobre Mateus capítulo 4. Aqui tá falando assim, ó. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então aqui, vocês veem que o inimigo está questionando se Jesus é realmente o Filho de Deus. Olha só o tamanho da ousadia dele, né? E outra coisa importante que eu anotei, que nós devemos ter a palavra de Deus tatuada em nossos corações, porque ela é o nosso escudo e a nossa armadura. Foi com a palavra de Deus que Jesus venceu o inimigo. Então, é muito importante a gente ler a palavra todos os dias, a gente se abastecer da palavra, porque é ela que nos sustenta. Então, aqui tem uma palavra que Jesus fala, né? Que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nós precisamos nos alimentar espiritualmente todos os dias. O alimento espiritual é o que nos mantém de pé. E, às vezes, ele é mais importante até que o alimento físico, que é a comida em si, certo? Outra coisa que eu considerei, o inimigo ele tentou Jesus quando ele estava fraco no corpo, né? Porque ele estava sem comer. Porém, a fé de Jesus era forte e inabalável. Então, é muito importante a gente ter uma fé como a fé de Jesus. Uma fé que seja forte, acreditar nas promessas que estão na Bíblia, porque elas são reais e elas se cumprem, ok? Então, continuando aqui, ó. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Então aqui ele estava induzindo Jesus ao suicídio. É uma coisa totalmente contrária ao que Deus espera da gente, né, gente? Porque Deus, ele nos deu a vida e somente ele pode tirar a vida. Continuando aqui, ó. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Então, gente, o que eu anotei em relação a essa parte? Que no mundo nós também temos muitas tentações, propostas tentadoras, aparentemente, como dinheiro, poder, fama. Mas se isso não vem de Deus, lá na frente haverão consequências. Então aqui ele estava oferecendo para Jesus poder, ele estava oferecendo todos os reinos do mundo. E quantas propostas a gente não tem aqui fora, né, nesse sentido? E eu anotei aqui que às vezes as pessoas acumulam riquezas aqui na Terra de uma forma ilícita, que não é agradável aos olhos de Deus. Então, isso não vale a pena, porque lá na frente vai ter consequências. Continuando aqui, ó. Jesus começa a pregar. Quando Jesus ouviu o que João tinha sido preso, voltou para Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naphtali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naphtali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Então essa luz que ele está falando aqui é Jesus, Jesus que veio para iluminar o mundo. Daí em diante, Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, vocês veem aqui que é a mesma frase que João Batista usava, que a gente precisa se arrepender para poder entrar no reino dos céus. E um outro detalhe, né, que falou aqui, ó, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Então, mais uma vez, está se cumprindo a palavra de Deus, que foi dita no Antigo Testamento. Então, aqui no Novo Testamento, a gente vê que a palavra de Deus sempre se cumpre, todas as promessas dele se cumprem nas nossas vidas. Continuando, Jesus chama os primeiros discípulos. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos,
Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse: Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu e preparando suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Então, aqui a gente vê que Jesus ele chamou pescadores, eram pessoas simples, trabalhadores, assim como eu e você. Então, ele pode chamar a gente também. Ele tem uma missão para cada um de nós aqui na Terra, independente daquilo que você faz, de onde você veio, quem você é. Ele veio para chamar justamente pecadores, como nós. Então, aqui, ó. Jesus ensina o povo e cura os doentes. Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então aqui a gente vê novamente que Jesus cura todas as doenças e todas as enfermidades. Não importa quanto tempo você esteja doente ou qual doença você tenha. Tanto que mais pra frente vai falar que Jesus ele curou uma mulher que tinha fluxo de sangue há 12 anos. Fazia 12 anos e ela tinha gastado todos os recursos dela com médicos e nada tinha curado. Mas Jesus veio e curou. Também mais pra frente vai dizer que ele ressuscita Lázaro, que estava morto há 4 dias. Ele vai curar cegos, ele vai curar paralíticos. Todas as enfermidades ele vai curar. Então, assim como a sua, que pode estar me ouvindo aí, se você tem alguma enfermidade, acredita que em nome de Jesus você já está curado. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Então aqui a gente vê que todo mundo queria estar perto de Jesus, né? Todo mundo queria ser curado por ele e ouvir a palavra de Deus também. Então, gente, resumindo, aqui tá falando sobre a tentação de Jesus, que ele passou no deserto e que ele venceu. E inclusive me veio à memória aqui uma frase que ele dizia, que é: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e vocês também vencerão. Então, no mundo a gente também vai ter aflições, mas a gente já tem a certeza da vitória, porque nós estamos em Cristo. E Ele é o que nos dá sustento, nos dá livramento, nos dá poder através do Espírito Santo dele, certo? Aqui está falando também quando Jesus começa a pregar, quando ele chama os discípulos. Inclusive, ele tem um chamado para cada um de nós. Você que está me ouvindo, acredite que Jesus tem um propósito na sua vida, ele tem um chamado para você também. E aqui está falando da parte que ele ensina o povo e cura os doentes. Inclusive, ele nos deu o poder para curar doenças também, gente, através do Espírito Santo de Deus. Por hoje é só. Então, estudamos aqui o capítulo 4 de Mateus. Se vocês gostaram, deixa uma curtida aí e compartilha com os amigos, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!